O abençoado tempo para o culto do sábado chegou. Irmãos e irmãs, enquanto nos preparamos para aguardar a Páscoa em breve, vamos confirmar pela Bíblia a importância da Páscoa. Ao compreender a sua importância, eu peço a vocês que cumpram a missão de mensageiros que entregam a verdade da Páscoa da Nova Aliança às pessoas que estão ao seu redor. Hoje, vamos tomar um tempo para compartilhar a Palavra de Deus com um sermão intitulado A Páscoa é a maneira de voltar a Deus. Sem a Páscoa, não há outra forma de voltarmos a Deus. Deus abriu o caminho para recebermos o perdão de pecados neste mundo pecaminoso e para voltarmos a Deus por meio da Páscoa. Por isso, as igrejas que dizem não precisamos guardar a Páscoa são aquelas que se recusam voltar a Deus. Isso é um fato que devemos definitivamente entender. Vamos encontrar as respostas das perguntas. Qual igreja realmente adora a Deus e volta para Ele? E qual é a verdade por meio da qual as pessoas podem voltar a Deus? Hoje, vamos confirmar as respostas a essas perguntas pelos testemunhos na Bíblia. Vamos ver o segundo livro das Crônicas, capítulo 30, versículo 1. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor, em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado os sacerdotes em número suficiente, e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação. E resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque não a celebravam já com grande número de assistentes, como prescrito. Partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes, por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. A maneira de voltar a Deus é por meio da Páscoa. No segundo livro das Crônicas, capítulo 30, está escrito que devemos voltar a Deus, por meio da Páscoa. Naqueles dias, os israelitas se dividiram em duas nações, Judá ao sul e Israel ao norte. Ambos os reinos de Israel ao norte e Judá ao sul acreditavam em Deus. Porém, eles não guardaram a Páscoa por muito tempo. Ainda assim, o caminho para guardar a Páscoa foi finalmente aberto para eles. O rei Ezequias enviou mensageiros para entregar a proclamação a todo o povo de Israel. Para voltarmos a Deus, vocês devem celebrar a Páscoa. Reúnam-se onde Deus habita. Voltem-se para Deus. Ele quis dizer que todo o povo que perdeu sua fé e se separou de Deus tinha que voltar ao Senhor ao guardar a Páscoa. Deus colocou vários significados na Páscoa. Um deles é que a Páscoa tem o poder de nos permitir voltar a Deus. Há várias igrejas ao redor do mundo, como a areia da praia. Entre elas, qual igreja realmente voltou a Deus? Na época em que Israel estava dividida em dois reinos, houve pessoas que voltaram a Deus e guardaram a Páscoa, depois de ouvir a mensagem do rei Ezequias. O povo em Israel ao norte, porém, desprezou e ridicularizou a mensagem, que foi entregue a eles. Venham celebrar a Páscoa e voltem a Deus. Como resultado, todos foram destruídos. Refletindo sobre a história de Israel, podemos ter confiança nesta época, de que o nosso coração e nossa alma podem ser guiados de volta a Deus, e que nossa fé pode ser restaurada através da autoridade e da promessa da Páscoa.
Entre as muitas igrejas hoje, a igreja que voltou a Deus é aquela que não deixa de guardar a Páscoa. Porém, assim como o povo de Israel desprezou a mensagem enviada pelo rei Ezequias, há igrejas, hoje em dia, que não guardam a Páscoa e zombam da igreja que guarda a Páscoa. Deus já ensinou sobre o resultado final dessas pessoas através do segundo livro das Crônicas. Então, não está claro qual será o futuro deles, mesmo que não vejam agora? Como a Páscoa está se aproximando rapidamente, tenhamos também o papel de mensageiros, que proclamam a mensagem: celebrem a Páscoa e voltem a Deus. Na época do Espírito Santo, devemos entregar a mesma mensagem que o rei Ezequias, de Samaria aos confins da terra. Agora, vamos focar com nossa atenção em aprender como Deus nos ensinou sobre a Páscoa da Nova Aliança na época do Filho. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Desde o versículo 7, podemos ver a preparação para a Páscoa. Versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice. Como ele chamou esse cálice? Da nova aliança no meu sangue. Deus explicou a nova aliança como sendo a Páscoa. Em um sentido amplo, quando Deus estabeleceu a nova aliança. Nela também não contém a Páscoa, o sábado, o regulamento do véu, o batismo e outros decretos e leis também? Entre as muitas verdades contidas na nova aliança, hoje vamos focar com atenção na Páscoa. Vamos ver o versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Para quem foi estabelecido? Jesus disse: em favor de vós. Deus proclamou que Ele estabeleceu a Páscoa da nova aliança para o bem de toda a humanidade ao redor do mundo. Hoje, entre as muitas verdades contidas na Páscoa, vamos confirmar outra vez que Deus estabeleceu a verdade da Páscoa como uma maneira de restaurarmos a nossa fé e voltar o nosso coração e a nossa alma para Deus. Vamos ver os ensinamentos de Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículo 7. Epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículo 7. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, a primeira aliança é o Antigo Testamento, ou seja, a lei de Moisés, estabelecida no Monte Sinai. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Outra aliança é a nova aliança. É por isso que de maneira nenhuma estaria sendo buscado lugar para a nova aliança. Algo faltava na primeira aliança. O que estava faltando dizia respeito ao povo, às ofertas de sacrifício e assim por diante. Isso é pelo fato que tudo isso foi uma sombra e não a realidade em si. Vamos continuar com o versículo 8. E, de fato, repreendendo-os diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. As características da nova aliança são completamente diferentes da antiga aliança, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. O que significa a frase, eu não atentei para eles? Está claro através da versão em inglês da Bíblia, que essa frase significa que Deus esteve sempre com os israelitas. Ele continuamente esteve vigiando-os, protegendo-os e guiando-os à vitória, derrotando todos os seus inimigos na guerra. Embora Deus tenha feito tudo isso, eles não permaneceram fiéis à sua aliança. Por causa disso, o que Deus fez? Ele não se atentou a eles e partiu do meio deles. Foi igual a Saul, o primeiro rei de Israel,
não obedeceu a tudo o que Deus ordenou a ele fazer e desobedeceu a palavra de Deus. Por causa disso, o Espírito de Deus saiu de Saul. Quando Deus se afastou de Saul, um espírito maligno começou a operar nele. De acordo com essas palavras, podemos ver que aqueles que não permanecem na aliança mostram o mesmo sintoma. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus quis dizer que para Ele estar em seu povo e seu povo estar nele, ou seja, para que eles voltem a Deus, o que Ele estabeleceria? Ele estabeleceu a nova aliança. Porém, Deus não estará com aqueles que não permanecem em sua aliança. Ao contrário, Ele se afastará deles. É o mesmo com Judas Iscariotes. Ele começou a mostrar sinais de que sua fé estava se deteriorando. Assim que um espírito maligno entrou nele, ele se tornou ganancioso por dinheiro e cometeu o crime hediondo de trair Jesus por 30 moedas de prata. Quando o Espírito de Deus deixou Saul, nesse momento, um espírito maligno entrou nele e começou a atormentá-lo. Em meio a essa angústia, ele chamou por Davi, pois Deus era com Davi, e pediu que viesse e tocasse harpa para ele. Enquanto ouvia o som da harpa, ele momentaneamente voltou a si e ficou em paz. Irmãos e irmãs, não devemos estar gratos a Deus por estar conosco? Se Deus nos deixar, seremos como Saul. Seremos até mesmo capazes de fazer coisas que nunca nos imaginaríamos fazendo, como Judas Iscariotes. É por isso que está escrito, no segundo livro das Crônicas, capítulo 30, voltai-vos a Deus. Alguém pode dizer, eu sei que devo voltar a Deus, mas como eu volto a Ele? Eu não sei o caminho para voltar a Deus. A resposta é, guarde a Páscoa e volte a Deus através da Páscoa. Irmãos e irmãs, agora é o tempo em que precisamos proclamar e compartilhar todos esses ensinamentos com as pessoas ao redor do mundo. Quando dizemos, creia em Deus, eles dizem, eu creio em Deus. Perguntamos de novo, então você celebra a Páscoa? E eles respondem, não, não celebro. O que é a Páscoa? Devemos dizer, a Bíblia ensina que sem celebrar a Páscoa, ninguém pode voltar a Deus. Você já viu isso na Bíblia? E eles perguntam, está escrito isso mesmo na Bíblia? É claro que está. Então explicamos a eles que aqueles que não guardam a Páscoa nunca poderão ser aqueles que voltam a Deus. Abrindo no segundo livro das Crônicas, capítulo 30, devemos ensiná-los sobre a realidade da situação atual deles. De acordo com as palavras de Deus, dadas na Epístola aos Hebreus, capítulo 8, Deus disse, eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles. Na versão coreana da Bíblia, está escrito que Deus não continuará a cuidar deles. Porém, na versão em inglês da Bíblia, está escrito que Deus se afastou deles. Já que Deus se afastou deles, eles não estão mais sendo cuidados por Deus. Deus simplesmente parou de se preocupar com eles. Com isso, não podemos entender que quando Satanás e os espíritos malignos entraram neles, isso ocasionou todo tipo de coisas estranhas acontecendo com eles? Devemos ensinar a Páscoa para as pessoas que querem voltar a Deus e realmente crer nele. Devemos fazer isso porque é a única forma de alguém poder voltar a Deus. Eu ansiosamente peço a todos vocês que se juntem para realizar isso. Como está registrado na Bíblia, quando eles não celebraram a Páscoa, Deus se afastou deles, e eles não puderam voltar a Deus. Já que eles falharam em voltar a Deus, eles foram eliminados do povo de Deus. Vamos ver o livro dos Números, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 11. No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Versículo 12. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Versículo 13. Porém, se um homem achar-se limpo,
e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, o que acontece com a pessoa que não tem um motivo válido para não celebrar a Páscoa? Essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Como podemos ver aqui, Deus especificou na lei o que acontecerá com a pessoa que não celebrar a Páscoa. Deus diz, essa alma será eliminada do seu povo. Muitas pessoas falham levar em consideração o seu futuro no mundo espiritual, porque elas apenas focam nas coisas deste mundo físico. Dessa forma, alguns pensam, se eu não conseguir guardar a Páscoa nesse ano, eu guardo no próximo. Eles falham em reconhecer que Deus está se afastando deles no mundo espiritual. A Bíblia diz que Deus, com certeza, deixará aqueles que não permanecem na sua aliança. A antiga aliança é uma aliança, e a nova aliança é uma aliança também. Seja a antiga aliança ou a nova aliança, Deus disse que Ele deixará aqueles que não permanecem na sua aliança. Nós somos as almas que cometeram graves pecados no céu e foram expulsos a esta terra. Deus teve misericórdia de nós e abriu as portas para que toda a humanidade fosse ao céu, ao vir em carne e nos ensinar o caminho de volta ao céu. Ele proclamou, eu abrirei a porta do céu dessa forma. Por isso, vocês devem permanecer na minha aliança. Além disso, todos os seus pecados passados e transgressões serão perdoados, e não me lembrarei mais deles. Eu darei a vida eterna a vocês, e deixarei que aqueles que se arrependeram e voltaram a mim comam a carne do Filho do Homem e bebam o seu sangue. Não é assim que Deus estabeleceu a Páscoa? Todos nós devemos voltar para a verdade da Páscoa da nova aliança. Deus prometeu um presente especial para aqueles que voltam a Ele. Esse presente especial não está cheio da graça de Deus, a vida eterna? Vamos continuar vendo as palavras de Deus no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu em quem? Nele. Jesus disse, eu permanecerei naquele que comer a minha carne e beber o meu sangue. Deus prometeu, eu permanecerei nele completamente, e não o deixarei como eu deixei Saul. Essa é a promessa de Deus. E eu, nele. Versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Precisamos ter sempre Deus conosco. Para isso, não precisamos fazer o ato justo de voltar a Deus? Se alguém disser, eu não voltei a Deus porque eu não o conheço, devemos dizer, então guarde a Páscoa. A Páscoa é o caminho para isso. Devemos abrir o segundo livro das Crônicas, capítulo 30, e ensinar a todos, nossos pais, familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, sobre a Páscoa. Nunca devemos deixar alguém dizer, eu não pude ir ao céu, porque eu não sabia como voltar para lá. Deus não dará apenas o direito de se tornarem filhos de Deus aos que voltarem a Deus, mas também permitirá que eles herdem o reino celestial. Deus designou a herança celestial para os seus filhos. Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. O que foi prometido a eles?
a eterna herança. A eterna herança significa o reino dos céus. No livro do Apocalipse, capítulo 22, está escrito que Deus nos fará ser os sacerdotes reais no reino dos céus e que nunca veremos a morte. Está escrito que Deus removerá todo o sofrimento, dor, tristeza e criará alegria todos os dias. Essa é a sua promessa para nós. Quem são aqueles que receberão essa eterna herança prometida? Não são os filhos de Deus que guardam a nova aliança? Deus disse que fará com que eles recebam a eterna herança prometida através da nova aliança. Vamos continuar com o versículo 16. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos. Por isso, antes de sua morte, Jesus não deixou a nova aliança como a sua firme vontade e então morreu no dia seguinte? Na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, está escrito que Deus garante o reino dos céus para aqueles que permanecem na nova aliança e se seguram na nova aliança até o fim. Porém, o que Deus fará com aqueles que não permanecem em sua aliança? Deus disse que se afastaria deles. Quando o versículo diz, Deus se afastará deles, isso significa que Deus não cuidará mais deles. Deus não continuará a cuidar deles, porque Ele se afastou deles. Isso significa que Deus não se preocupará mais com eles. É por isso que Judas Iscariotes foi preso por todo tipo de espírito maligno e vendeu Jesus. É por isso que o rei Saul ficou fora de si. Tudo isso porque o Espírito de Deus os deixou. Essas pessoas não conseguem mais discernir. Quando Deus estava com ele, ele tinha grande poder e estava sempre protegido. Deus o ajudou a ser vitorioso sempre que ele estava em guerra. Porém, quando Deus não estava com ele, ele foi atingido por uma flecha em uma batalha e morreu. No final, ele não teve um fim miserável? Hoje, devemos ter em mente que a Páscoa é uma verdade inestimável, que permite que nossa alma volte a Deus. Embora tenhamos pecado no céu e fomos expulsos a esta terra, Deus prometeu, se vocês voltarem a mim através da Páscoa, eu os aceitarei como meu povo. Eu permanecerei em vocês, e vocês permanecerão em mim. Eu te alimentarei com a minha carne e com o meu sangue, e me tornarei um com vocês. Eu também darei a vocês o título de sacerdotes reais para reinar no céu. Além disso, darei a vocês a vida eterna. O que Deus está permitindo àqueles que permanecem em sua aliança é realmente excepcional. Porém, para as pessoas que vivem nesta terra, essa oportunidade extraordinária não parece realista, comparada com o ambiente atual. É por isso que elas consideram como algo trivial. Por exemplo, se alguém disser, se você fizer isso, você ganhará R$1.000 ou R$10.000. As pessoas se esforçarão muito. Porém, o que Deus permite ter no céu para aqueles que guardam a Páscoa da Nova Aliança é insondável. Está além do que qualquer um pode considerar como comum. Já que é tão extraordinário e incrível, eles consideram essa bênção como algo irreal. Eles se perguntam, isso realmente vai acontecer? Essas coisas realmente podem ser dadas a nós? Deus nunca mente. Uma vez que Deus disse que nos daria algo, Ele absolutamente nos dará. Uma vez que Deus diz que Ele cumpriria algo, Ele o cumprirá. Não é por isso que precisamos de fé? Devemos crer. Essa Páscoa que Deus nos deu é a única maneira de voltar a Deus. Vamos gritar a toda a humanidade, voltem para Sião e encontrem Deus. Voltem a Deus. Vamos graciosamente pregar a Páscoa que Deus nos permite guardar.
Quando Deus nos chamou, foi-nos dado o título de obreiros. Que tipo de obreiro nós somos? Obreiros que fazem carros? Obreiros que fazem navios? Vamos ver na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Está escrito: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Deus não nos escolheu para sermos como fazendeiros, mas está escrito que nos habilitou para sermos ministros, ou seja, obreiros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Deus nos permitiu fazer a obra da nova aliança que nos dá vida. Simplificando, a Páscoa da nova aliança é a única forma da humanidade voltar a Deus. A Páscoa tem muitas promessas nela. A Páscoa é poderosa. Já que a sua promessa não é dada apenas nesta terra, mas também continua no eterno reino dos céus, por favor, graciosamente, se preparem com antecedência para a Páscoa. No livro do Êxodo, podemos ver que Deus fez o povo se preparar para celebrar a Páscoa. Vamos ver as palavras de Deus no capítulo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Isso não significa que eles deveriam preparar os cordeiros com antecedência? E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará, no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Deus disse a eles para se prepararem de todo o coração para a Páscoa, para que ela pudesse ser guardada de forma santa e piedosa. Se nos prepararmos com antecedência para a festa, eu creio que o pai e a mãe abençoarão todos os seus filhos, que choram por causa da festa e que diligentemente se preparam, preocupados de que eles possam falhar em guardá-la de forma correta. Deus derramará sobre eles ainda mais graça do Espírito Santo e preciosas bênçãos, como aquelas dadas ao rei Josias e ao rei Ezequias. A Páscoa da Nova Aliança é a maneira de voltar a Deus. Toda a humanidade realmente precisa reconhecer que essa é a única maneira de voltar a Deus. Por isso, vamos e ensinemos às pessoas que ainda não sabem como voltar a Deus. Esperando que vocês entreguem essa verdade para muitas pessoas e as guiem ao arrependimento, através da Páscoa deste ano, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.